todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula eu vou te mostrar, além do detalhamento topográfico que você precisa ter para ter o lançamento da tua curva, eu vou te mostrar como você vai fazer o cálculo para que você garanta um afastamento lateral, ou seja, uma folga lateral que você vai precisar manter nesse trecho para que o condutor do veículo consiga ter uma distância de visibilidade ideal para que ele enxergue uma distância mínima à frente dele quando ele estiver fazendo uma curva. Eu vou te mostrar tanto os cálculos manuais, usando as fórmulas, quanto o detalhamento no AutoCAD. Seja bem-vindo. Bom, então vamos lá. É isso aqui que eu estou falando para vocês. A gente tem uma curva e eu tenho que ter uma limpeza lateral aqui, ó, de modo que quando eu estiver em um ponto inicial da curva ou no meio da curva, eu consiga enxergar pelo menos algum obstáculo que venha no sentido contrário ou que esteja no mesmo sentido que eu, tá? Para que eu consiga tomar uma decisão em relação a isso. A curva que a gente vai analisar vai ser essa aqui, que eu já mostrei para vocês ela em outros exercícios. É um trecho aqui entre Porto Velho e Itapuã. Então vamos lá. A gente já fez esse exercício, tá? Onde eu analisei uma curva que tem um grau de 9,1936 e um grau de inflexão, ou seja, um ângulo de deflexão geral de 94,49,52. É o exercício da aula passada. A gente vai usar o mesmo exercício agora para fazer esse cálculo relacionado a essa folga lateral no teu canteiro que você tem que ter para garantir uma distância de visibilidade ideal para o condutor. Transformei aqui os ângulos em graus decimais. Esse cálculo já foi feito. Aqui o AutoCAD só arredondou para você, tá? Ó, 615, mas a gente calculou que o raio da curva é de 614,3, só foi o arredondamento lá do AutoCAD. O ângulo de inflexão, 94 graus decimais. O comprimento total da minha curva, 1016. Tá só arredondado, tá? Uma questão de arredondamento vai dar um pouquinho diferente, porque a curva também tem a imagem aqui, ela não está com uma resolução ideal, então eu não sei se eu peguei o eixo da curva aqui. É uma questão apenas de arredondamento, mas a curva que a gente está estudando é essa. Eu tentei manter as mesmas informações aqui. Eu estou utilizando as unidades em pés, a velocidade em milha, tá? Que são as unidades americanas. Então todas essas informações aqui a gente já puxou do exercício anterior. Agora eu preciso fazer a análise quanto à velocidade que eu estiver trafegando nesse trecho, fazendo essa curva, com aquelas informações, qual é a folga lateral que eu vou precisar ter para manter a segurança e se eu enxergar um obstáculo que eu preciso fazer uma manobra ou mesmo parar completamente, qual é a distância mínima que eu preciso para realizar essa manobra. Então, o HCM te fornece aí uma tabelinha onde, dependendo da velocidade que você esteja, em milhas por hora, você vai ter uma distância de frenagem calculada e uma adotada, ou seja, múltiplos de 5, tá? Ele arredonda sempre para mais. E se você quiser fazer uma ultrapassagem, aí a distância ela tem que ser bem maior. Lembrando que no Brasil, você não pode fazer ultrapassagem em trechos de curva, ok? Lá, ainda que seja permitido, olha a quantidade de visibilidade, ou seja, de pés à frente que você precisa ver, é bem maior no caso de você apenas precisar parar. A gente aqui consegue, ao final de uma curva, já está enxergando a possibilidade de fazer uma ultrapassagem. Então, esse cálculo que a gente vai fazer aqui. Então, esse SSD, Stop Sight Distance, ou seja, a distância de visibilidade de parada, medida em pés, tá? Esse 305 aqui, eu vou te mostrar como é que a gente calculou. Eu tirei da tabela, ó. Então, vamos dizer que eu esteja a uma velocidade de 40 milhas por hora, tá? Eu tiro da tabela 305 pés que eu preciso para fazer uma parada, ok? O tempo de reação é um valor padrão, tá? Então 2,5 segundos e a velocidade aqui do nosso exercício 40 milhas por hora. Então, qual é a distância que eu vou precisar ter para fazer uma parada se eu estiver a 40 milhas por hora? É essa fórmula aqui, ó. 1.4 1.47 multiplicado pela velocidade que você está no trecho, multiplicado pelo tempo de reação 2,5 segundos, somado a velocidade ao quadrado, dividido por 30 vezes 0,348, que é uma constante. Então você vai ter aí calculado uma distância de visibilidade de parada de 30 pés. Lembrando que aqui, ó, calculado. Então, ó, se eu estou a 40, eu calculei 300 pés, que é o que a gente calculou aqui, ó, 300,25. Aqui o cálculo,
6, ele arredondou, mas você vai utilizar o inteiro imediatamente superior, múltiplo de 5, tá? Então, 305, que é o que eu peguei e declarei aqui. Se você quiser simplificar aqui, ó, essa é a fórmula para você fazer o cálculo relacionado à distância de visibilidade de parada. Esse A é uma taxa de desaceleração que eu coloquei aqui para você, ó, 11,2 pés por segundo ao quadrado ou 3,4 metros por segundo ao quadrado, se você quiser utilizar no sistema internacional. Usei a mesma fórmula aqui, a minha SSD, ou seja, a minha distância de visibilidade de parada, aqui, ó, mesmo valor, tá? Um pouquinho diferente aqui arredondado porque eu utilizei uma constante aqui diferente. Aqui o HCM te fornece uma tabelinha um pouquinho mais completa, porque ela vai utilizando múltiplos de 5, tá? Ó, se eu estiver a 40 milhas por hora, eu vou trafegar 147 pés quando eu percebi o obstáculo, iniciei a frenagem, caminhei mais 153 pés. Ou seja, quando eu somar os dois, vai dar aquele valor calculado, tá? Então, a minha distância de visibilidade de parada, ela é um tempo que eu levei para reagir e frenar, e do tempo que eu comecei a frenagem até a parada total, eu tenho aí uma distância percorrida que vai dar aqueles mesmos 305 se eu estiver a 40 milhas por hora. Veja o seguinte, quanto maior a tua velocidade, maior será a distância que você vai precisar ter para frenar esse carro, esse veículo. Por isso que é tão importante você manter a velocidade dentro dos padrões projetados que estão ali em placas, em sinalização, porque já foi feito um cálculo, já foi feito um estudo, e caso você tenha alguma intercorrência, ali, um obstáculo, um animal, um veículo parado, atravessado na via, você consiga fazer uma parada, e aí, na pior das hipóteses, você faça um desvio sem machucar ou causar um acidente para um terceiro. Aquela minha distância que eu preciso manter de folga lateral para quando eu estiver trafegando e enxergar lá na frente na curva algum obstáculo, é essa fórmula aqui, ó, tá? Que eu chamo de M, que é a minha distância de visibilidade, ou seja, aquela folga lateral, limpeza no canteiro que você precisa manter para conseguir enxergar, ter maior visibilidade, tá? O raio da tua curva, que multiplica 1 menos o cosseno dessa constante, 28,65, que multiplica a tua distância de visibilidade de parada dividido pelo raio da tua curva. Ou seja, eu preciso de 18 pés de folga lateral, tá? Que é isso aqui. No AutoCAD, é isso aqui, ó. Eu tenho o canteiro daqui, ó, onde termina o asfalto e começa aqui o mato. Eu tracei uma linha com o mesmo comprimento da minha curva, tá? E eu fiz um afastamento aqui, ó, dos 18,3 que eu calculei, eu puxei uma outra linha. Ou seja, esse trecho aqui, ó, ele vai precisar estar limpo, mantido sempre limpo, para que você consiga, quando o veículo entrar nessa curva, ele consiga ter um maior campo de visão, porque você enxerga em linha reta, para você enxergar um ponto à frente na tua curva. Sempre vai ser assim. Tá? Caso você não tenha isso, quer dizer que a via está irregular e isso pode sim causar algum acidente. E aqui eu deixei também para você como você calcula essa folga, tá? Essa limpeza lateral ali, caso você queira fazer uma ultrapassagem, tá? Então veja para quanto vai, 548 pés, tá? Então veja que eu precisaria de muita limpeza lateral ali, o que praticamente inviabilizaria, né, a operação dessa via, porque ficaria muito caro. Então é o que o HCM mostra para você aqui, ó, que essa folga lateral, para você iniciar uma ultrapassagem, você precisaria de muita limpeza lateral, então isso acaba impraticando, deixando esse teu projeto impraticável, porque é muito trecho que você vai precisar manter limpo, tá? Se você quiser fazer a transformação para o sistema métrico, eu fiz aqui para você, peguei aquela folga lateral do canteiro e multipliquei por 30,48, que é quanto um pé tem em metro, né? 0,3048 ou 30 centímetros e meio é o que equivale a um pé, ou seja, 5 metros e meio eu vou ter que manter limpo para eu garantir uma distância de visibilidade mínima para o condutor. Aqui o detalhamento final que eu fiz no AutoCAD e é isso. Pessoal, agradeço muito a tua presença. Se você não é inscrito, deixa aqui o teu comentário. Qualquer informação adicional, tira dúvidas, entre em contato, deixa tua mensagem. Eu terei o maior prazer em te ajudar em tirar a tua dúvida.
Te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.